O advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior, ao se pronunciar no julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental 552, que visa anular o chamado inquérito de Toffoli conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, apontou a importância da liberdade de expressão em qualquer democracia. Levi apontou que o inquérito visa apurar supostas fake news, o que levanta a questão do legítimo exercício da liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Segundo o professor, a democracia exige a existência de fontes alternativas e independentes de informação. Levi afirmou: a liberdade de expressão deve ser plena, bem assim a liberdade de imprensa. O AGU afirmou que os cidadãos podem buscar informações nos meios tradicionais e também nos novos meios eletrônicos, e a multiplicidade de meios alternativos de expressão e interação é essencial para que as pessoas possam fazer suas escolhas e formar sua opinião. Internet e redes sociais proporcionam uma verdadeira ágora virtual, o que revela e potencializa nossas virtudes e dificuldades, afirmou. Para o advogado-geral da União, a forma de lidar com as questões levantadas pelas novas tecnologias é simples, assegurando sempre e em plenitude a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa e mantendo sempre a proibição de censura. Assista. Importa aqui cuidar do objeto do inquérito 4781. Traz ele a delicadíssima questão de distinguir, de um lado, fake news, do legítimo exercício, de outro lado, da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. A prática mostra a imensa dificuldade de caracterizar o que seria uma fake news. A Justiça Eleitoral, não obstante toda a sua expertise, inclusive em matéria de direito de resposta, está há vários anos buscando delimitar qual seria o conceito de fake news. Rogo permissão a Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, para citar Montesquieu. No conhecido capítulo 6 do livro 11 do Espírito das Leis, Montesquieu defende o voto censitário precisamente para excluir do voto aqueles cidadãos, aspas, que são considerados sem vontade própria. Pergunto eu, por quê? Porque desinformados. Essa compreensão anacrônica de coisas é superada pela universalização do voto, o que traz a necessidade de incluir todos os cidadãos no debate acerca dos negócios públicos. Gosto muito de lembrar, e repito aqui, quando um país, quando uma nação, quando um povo tem a inestimável fortuna de construir uma democracia, o desafio seguinte é buscar progressivo aprimoramento na prática democrática, ou seja, avançar na qualidade da democracia. Para tanto, permitam-me, Vossas Excelências, sintetizo brevemente o magistério seguro e autorizado do grande politólogo de Yale, Robert Dahl. A democracia requer eleições livres, justas e frequentes, o que pressupõe liberdade de expressão. Por isso mesmo, a democracia exige fontes alternativas e independentes de informação, para que os cidadãos tenham a necessária compreensão esclarecida acerca dos negócios públicos. Colocados esses pressupostos, uma cidadania inclusiva e efetivamente igual torna-se possível. Sim, digo eu, em uma democracia saudável, a liberdade de expressão deve ser plena, bem assim a liberdade de imprensa. Ademais, para decantar potenciais erros e manipulações, precisamente para isso a democracia exige fontes alternativas independentes de informação para que os cidadãos tenham a necessária compreensão esclarecida acerca dos negócios públicos. Isso envolve as liberdades de expressão e de imprensa, pelos meios tradicionais e também pelos novos meios eletrônicos que tanto aproximam as pessoas, sejam elas jornalistas profissionais ou não. Essa multiplicidade de meios alternativos de expressão, interação, informação é essencial para que as pessoas livremente possam escolher o canal que lhes pareça mais correto, mais consistente para o fim de formação de opinião. Isso inclui não apenas os meios de comunicação tradicionais, mas também as redes sociais
e os seus protagonistas espontâneos. A internet e as redes sociais proporcionam uma verdadeira e ampla ágora virtual, o que revela e potencializa as nossas virtudes e dificuldades. Por isso mesmo, há quem escolha caminhos construtivos, mas há também quem escolha caminhos diversos. Como proceder? A resposta é clara: assegurando sempre e em plenitude a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Censura nunca. E agora, pela Advocacia Geral da União, falará o ministro José Levi Melo do Amaral Júnior. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Antônio Dias Toffoli, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, a todos cumprimento na pessoa de sua excelência o relator da DPF número 572, ministro Edson Fachin. Excelentíssimo senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras. Excelentíssimos senhores advogados que me antecederam, de maneira especial a todos cumprimento na pessoa do antigo procurador-geral Aristide Junqueira. Eu tenho a imensa honra e a grande responsabilidade de vir a esta tribuna para falar por Sua Excelência do Tribunal Federal, enquanto requerido, e também venho para desempenhar uma das tarefas mais incompreendidas do Advogado-Geral da União, a de curador da constitucionalidade de norma legal ou ato normativo, para usar a exata fórmula do parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição. A presente ADPF impugna portaria do presidente do Supremo, que instaurou inquérito para apurar fatos e infrações correspondentes a notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante, injuriante, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo, de seus membros e familiares. Na prática, a ADPF dirige-se contra o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo. Aliás, a peça inicial, em sua folha 4, como lembrado há pouco, afirma que a própria Suprema Corte estaria a editar mecanismo de exceção análogo ao famigerado AI-5, dispondo de ferramental para intimidar livremente, como juiz e parte a um só tempo, todo aquele que ousar questionar a adequação moral dos atos de seus membros. Digo eu, não faço aqui, não neste momento, juízo de valor, mas é dever de lealdade anotar. Essa colocação de extrema gravidade, por algum motivo, como que desapareceu no tempo, pois o requerente da DPF pretendeu, como se fosse possível, desistir da arguição. E afirmo perante a Suprema Corte, diferentemente do quanto dito na inicial, o requerido em nenhum momento pretendeu investigar e denunciar. Denúncia, se houver no inquérito número 4781, será apresentada por quem de direito, pelo Ministério Público Federal. 15 meses de inquérito. Até onde eu saiba, em nenhum momento o relator do inquérito apresentou denúncia. O meu antecessor imediato, Dr. André Luiz de Almeida Mendonça, enquanto advogado-geral da União, defendeu a abertura do inquérito 4781. E assim procedeu porque o advogado-geral da União não é apenas o curador da constitucionalidade das normas legais e atos normativos, mas também porque o advogado-geral fala pela União, ou seja, por todos os poderes e projeções da União, aí incluído não apenas o Poder Executivo, mas também os poderes Legislativo e Judiciário. Bem assim, outras projeções institucionais da maior importância da União, a exemplo do TCU, do CNJ, do CNMP, etc.
Com imensa honra e grande alegria, repito, falo aqui pelo excelentíssimo senhor presidente do Supremo e também atuo como curador da constitucionalidade do artigo 43. Argumentos não faltam para defender o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, como fez o meu antecessor, Dr. André Mendonça. Para defender o artigo 43, bem assim a sua aplicação mais recente. Limito-me, no entanto, a apenas um argumento que sintetiza muito bem a todos os demais. E faço-o em homenagem a uma das mais brilhantes e cativantes pessoas que tive a satisfação de conhecer e conviver, o saudoso ministro Paulo Brossard de Souza Pinto. No habeas corpus número 71.039, relator o ministro Paulo Brossard, julgado em 7 de abril de 1994, ao defender os poderes próprios de uma comissão parlamentar de inquérito, Sua Excelência explicou: esses poderes são inerentes à comissão parlamentar de inquérito, estão implícitos em sua constitucional existência. Não fora assim, e ela não poderia funcionar senão amparada nas muletas que lhe fornecesse outro poder, o que contraria a lógica das instituições. Digo eu, é exatamente essa mesma lógica e natureza de coisas que anima, explica e justifica o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Bem assim o respectivo emprego mais recente. Ora, não se pode recusar à Suprema Corte do nosso país os meios necessários para o próprio resguardo institucional. E isso independentemente de outro poder constituído. Não for assim, e ela não poderia funcionar senão amparada nas muletas que lhe fornecesse outro poder, o que contraria a lógica das instituições. Dito isso, essa defesa não exclui a possibilidade de ponderações acerca do desenvolvimento do inquérito. Foi o que fez, por exemplo, o Dr. André Luiz de Almeida Mendonça, ao impetrar habeas corpus relativamente a uma específica providência determinada no seio do inquérito objeto da DPF ora em julgamento. Aliás, diga-se, fator de severa incompreensão contra o meu antecessor. Ora, estamos a falar de habeas corpus, remédio constitucional sagrado, o mais importante dos remédios constitucionais, porque relativo a algumas das mais elementares liberdades da vida humana, o ir, vir e permanecer. Lembrando o magistério de Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, aqueles que criticam uma impetração e uma concessão de habeas corpus é porque nunca precisaram de salvo-conduto. Trata-se de garantia tão essencial que nem sequer é preciso ser advogado para impetrar habeas corpus. Qualquer cidadão pode fazê-lo, ainda que seja ocasionalmente ministro de Estado. Tanto é assim que sabemos da prática alguns dos mais importantes precedentes em habeas corpus decorrem de impetrações realizadas diretamente por encarcerados sem nenhuma formação jurídica. Fico muito à vontade para fazer essas colocações, desagravo, da tribuna do Supremo, pois foi dela que Rui Barbosa defendeu a doutrina brasileira do habeas corpus, tão bem acolhida que foi nesta Suprema Corte pelo saudoso ministro Pedro Augusto Carneiro Lessa. Aliás, excelentíssimos senhores ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, não fosse o período de pandemia, eu teria ensinado no corrente semestre a doutrina brasileira do habeas corpus para as minhas turmas, precisamente na sala Pedro Lessa, professor catedrático das Arcadas, considerado por Rui o Marshall brasileiro. Importa aqui cuidar do objeto do inquérito 4781. Traz ele a delicadíssima questão de distinguir, de um lado, fake news, do legítimo exercício, de outro lado, da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. A prática mostra a imensa dificuldade de caracterizar o que seria uma fake news. A Justiça Eleitoral, não obstante toda a sua expertise, inclusive em matéria de direito de resposta, está há vários anos buscando delimitar qual seria o conceito de fake news. Rogo permissão
a Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, para citar Montesquieu. No conhecido capítulo 6 do livro 11 do Espírito das Leis, Montesquieu defende o voto censitário precisamente para excluir do voto aqueles cidadãos, aspas, que são considerados sem vontade própria. Pergunto eu, por quê? Porque desinformados. Essa compreensão anacrônica de coisas é superada pela universalização do voto, o que traz a necessidade de incluir todos os cidadãos no debate acerca dos negócios públicos. Gosto muito de lembrar, e repito aqui, quando um país, quando uma nação, quando um povo tem a inestimável fortuna de construir uma democracia, o desafio seguinte é buscar progressivo aprimoramento na prática democrática, ou seja, avançar na qualidade da democracia. Para tanto, permitam-me, Vossas Excelências, sintetizo brevemente o magistério seguro e autorizado do grande politólogo de Yale, Robert Dahl. A democracia requer eleições livres, justas e frequentes, o que pressupõe liberdade de expressão. Por isso mesmo, a democracia exige fontes alternativas e independentes de informação, para que os cidadãos tenham a necessária compreensão esclarecida acerca dos negócios públicos. Colocados esses pressupostos, uma cidadania inclusiva e efetivamente igual torna-se possível. Sim, digo eu, em uma democracia saudável, a liberdade de expressão deve ser plena, bem assim a liberdade de imprensa. Ademais, para decantar potenciais erros e manipulações, precisamente para isso a democracia exige fontes alternativas independentes de informação para que os cidadãos tenham a necessária compreensão esclarecida acerca dos negócios públicos. Isso envolve as liberdades de expressão e de imprensa, pelos meios tradicionais e também pelos novos meios eletrônicos que tanto aproximam as pessoas, sejam elas jornalistas profissionais ou não. Essa multiplicidade de meios alternativos de expressão, interação, informação é essencial para que as pessoas livremente possam escolher o canal que lhes pareça mais correto, mais consistente para o fim de formação de opinião. Isso inclui não apenas os meios de comunicação tradicionais, mas também as redes sociais e os seus protagonistas espontâneos. A internet e as redes sociais proporcionam uma verdadeira e ampla ágora virtual, o que revela e potencializa as nossas virtudes e dificuldades. Por isso mesmo, há quem escolha caminhos construtivos, mas há também quem escolha caminhos diversos. Como proceder? A resposta é clara, assegurando sempre e em plenitude a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Censura nunca. Censura nunca. Aliás, as liberdades de expressão e de imprensa são necessariamente ambas acompanhadas da garantia de não censura, ou seja, a proibição de censura. É rigorosamente neste exato sentido o magistério do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, na DPF número 130, relator o ministro Carlos Aires Brito, julgado em 2009, para dar um exemplo plenário marcante e ainda recente. Poderia dar vários outros, inclusive da lavra do requerido. Porém, quero enfatizar, não é de hoje que assim ensina e pratica esta Suprema Corte. Recordo, não obstante o contexto muito adverso, o antigo recurso em mandado de segurança 18.534, relator para o acórdão, saudoso ministro Aliomar Balieiro, julgado em 68, relativo a uma inconstitucional e assim reconhecida inconstitucional apreensão de exemplares da revista Realidade. Daí surge outra questão. Como corrigir eventuais erros e abusos? A solução remete, uma vez mais, à lição do Supremo da DPF 130. Leio. Direito de resposta e todo um regime de responsabilidades, que atuam necessariamente a posteriori. Consta do item número 4 da ementa
daquele julgado. Em verdade, essa nossa vigorosa ágora virtual torna cada vez mais relevantes as instituições eletivas e representativas tradicionais, precisamente porque são elas vocacionadas a potencializar virtudes e a decantar dificuldades. As instituições eleitas refletem a todos nós, o povo. Quem entende e respeita essa colocação de coisas sabe o que é democracia. Passo a minhas conclusões e, a título de reflexão, permitam-me sugerir as seguintes colocações como potenciais orientações à sequência das coisas. Primeira colocação: não criminalizar a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa, inclusive e em especial na internet. Permito-me repetir: não criminalizar a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa, inclusive e em especial na internet. 2. Na dúvida entre a liberdade de expressão e uma possível alegada fake news, assegurar a liberdade de expressão. Na dúvida entre a liberdade de expressão e uma alegada fake news, assegurar a liberdade de expressão. 3. Se houver dano, proceda-se conforme a orientação do Supremo, por exemplo, na DPF 130. Repito, proceder conforme a DPF 130. Quarta colocação: não há um tipo penal geral para fake news. O que há são os tradicionais crimes contra a honra. Não há um tipo penal geral para fake news, mas sim os tradicionais crimes contra a honra. Quinta observação: nos inquéritos da competência do Supremo, inclusive no caso do artigo 43 do Regimento Interno, a Polícia Federal deve exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária, a teor do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição, assegurado seu pleno acesso aos autos e, claro, a exclusão, por evidente nulidade, de eventuais atos praticados e provas produzidas por polícia judiciária incompetente. Os inquéritos da competência do Supremo, inclusive no caso do artigo 43, a Polícia Federal deve exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária. É o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição, assegurado o seu pleno acesso aos autos e a exclusão, por evidente nulidade, de eventuais atos praticados e provas produzidas por polícia judiciária incompetente. Sexto, penúltimo, a inviolabilidade parlamentar, enquanto uma forma mais ampla de liberdade de expressão, deve ser observada, em especial nos casos de evidente retorção, para não criminalizar a política. E, por fim, sétimo, minha sugestão para distinguir liberdade de expressão de um lado e fake news de outro lado: tomar em consideração o artigo 17 da Constituição, verdadeiro núcleo axiológico da nossa democracia, que impõe o resguardo da soberania nacional, do regime democrático, do pluripartidarismo e, sobretudo, dos direitos fundamentais da pessoa humana. Eu poderia terminar lembrando que qualquer denúncia haverá de ser apresentada pelo Ministério Público. Mas, perdão, esse é o óbvio e nunca foi colocado em dúvida pelo requerido. Nunca. Em face de todo o exposto, enfatizando muito a minha crença no artigo 17 da Constituição como verdadeiro núcleo axiológico da nossa democracia, pedindo perdão pela repetição, o resguardo da soberania nacional, do regime democrático, do pluripartidarismo e, sobretudo, dos direitos fundamentais da pessoa humana, a incluída a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, em face de todo o exposto, manifesto-me pela regularidade da portaria, sem prejuízo das observações alinhavadas. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral, muito obrigado pela atenção. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.